Boa noite, estamos iniciando o Passando a Limpo, programa de entrevistas e debate de ideias da Rede Record. Os convidados desta noite são a premiada escritora Tatiana Belinque, uma das grandes expressões da literatura infantil, que adaptou num programa chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 1951, na TV Tupi, boa parte da obra de Monteiro Lobato para a TV. E o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, que já está aqui comigo. O programa de hoje foi gravado, portanto, não estaremos recebendo perguntas dos telespectadores. Ministro, boa noite, obrigado por ter atendido ao nosso convite. Estamos terminando a semana do meio ambiente e é um bom momento para a gente discutir as questões da sua pasta. Primeira questão, muito ministro, oportuno, muito oportuno, que é a questão que tem a impressão que mais preocupa a população brasileira e o mundo, que é a questão da devastação da Amazônia. Como é que o governo vai torear essa devastação da Amazônia? Olha, Boris, tão logo eu assumi o ministério, eu resolvi fazer duas coisas. Primeiro, eu acho e achava naquela época que a questão ambiental tinha que ser tratada com transparência absoluta. E segundo, com a participação da sociedade civil. Eu acho que esses dois pontos são extremamente importantes. Então logo cheguei, naquela época, uma semana depois eu recebi o envelope lacrado, confidencial, que eram os dados do desmatamento na Amazônia. Quando eu olhei aqueles dados, eu disse, isso aqui a gente tem que tornar imediatamente público. Transparência. E tornei público. Ao lado disso, eu baixei uma instrução normativa proibindo durante 120 dias os desmatamentos na Amazônia. Quando eu baixei essa instrução normativa, a primeira coisa que aconteceu foram que acorreram ao meu gabinete todas as forças políticas da região norte. Todas. O pessoal é respaldado, né? Todas. Você não tem exceção. Do senador Jonas Pinheiro à senadora Marina. Todos, pelos mais diversos motivos, foram ao meu gabinete criticar esta medida e pedir a revogação desta medida. Eu não revoguei, evidentemente, mas disse que era extremamente importante que tivesse tomado essa medida. Embora eu reconheça, foi uma medida injusta, porque toda medida geral, ela pega, né, da mesma maneira aqueles que estão na legalidade e aqueles que estão na ilegalidade. Muito embora aqueles que estivessem na legalidade fossem muito poucos, não chegavam a 10%, como não chegam até hoje. A partir daí, dessa sacudidela, que eu achei importante dar essa sacudidela, nós conseguimos uma coisa inédita. Foi chamar à mesa de negociação, no Ministério do Meio Ambiente, todos os atores envolvidos no desmatamento. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Esse desmatamento significa o quê? Queimadas também? Queimadas? Não, esse índice de desmatamento, basicamente, ele significa o corte da madeira mesmo. Queimada é uma outra questão, Tanto no monitoramento quanto na avaliação, queimada não se confunde com o desmatamento. E normalmente esse corte para desmatamento é um corte efetivamente para vender a madeira ou para liberar a terra? Bem, há uma conjunção de fatores. Eu vou chegar lá. Sim, deixa eu só sim. acabar aquele raciocínio, que eu acho importante que o nosso público, Sim. o teu público ouça isso. Então, pela primeira vez, institucionalmente, sentaram-se à mesa do Ministério os madeireiros, os pecuaristas, os pequenos proprietários, os extrativistas, enfim, o MST, todos esses setores. Por que o MST? Porque o MST tem assentamentos na área. E o MST, assim como o INCRA também, é acusado de promover assentamentos sem respeito ao meio ambiente. Aliás, num relatório de um deputado do PT. O Gilney Viana. Isso. Deputado Gilney Viana. Mas bem, vamos chegar lá. O que aconteceu? A partir dessa reunião, dessa discussão, primeiro sentaram-se todos à mesa, começamos uma discussão ampla, depois cada setor sentou individualmente. Então vieram os pequenos proprietários, depois vieram os extrativistas, depois vieram os pecuaristas, os madeireiros e os assentados. Todos eles assinaram um compromisso de uma agenda positiva. Todos eles se comprometeram de alguma forma com algum avanço na questão do desmatamento. É bem verdade que o passo concreto foi muito pequeno. Quer dizer, a rigor, o compromisso
de acabar o desmatamento, de diminuir o desmatamento, ele foi muito pequeno. Principalmente com os madeireiros, com os pecuaristas, nós tivemos resistências muito grandes. Mas institucionalmente, o fato de eles terem participado de uma reunião no Ministério, o fato de eles terem, fazerem parte, terem assinado um documento, fazendo parte de uma comissão criada pelo Ministério para monitorar o desmatamento na Amazônia, é um passo institucional gigantesco. Agora, o resultado, o senhor falou em resultado concreto. Quando o senhor disse que não houve resultados concretos, é que esse desmatamento, apesar disso, continuou? É que não houve concretamente um compromisso por parte desses setores, de diminuírem o desmatamento. O que eu quero dizer com isso é o seguinte... Por que não houve o compromisso? Não houve porque não era do interesse deles. Isso fica explícito na reunião? Ele dizia, olha, nós não vamos parar. Ah, não, a reunião foi uma reunião dura, uma reunião difícil, mas foi uma reunião em que houve diálogo. Com o senhor? Comigo e depois com os nossos assessores, depois com a nossa secretária da Amazônia, dona Mária Alegrete, que, diga-se de passagem, é uma das mais premiadas ambientalistas do Brasil, no mundo, se não for a mais, a criadora, né, internacional do conceito de reservas extrativistas e uma companheira de primeira hora do Chico Mendes. Mas bem, então o que aconteceu com isso? Nós demos essa sacudidela, conseguimos colocar institucionalmente esses atores do desmatamento que eram arredios a isso e chamamos. Eu posso dizer que hoje a questão está melhor. Eles já fazem parte, mas ao lado disso, nós não esquecemos de tomar outras atitudes. IBAMA, por exemplo.